A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é o dia da nossa aula, da lição dos jovens. Já estamos na 13ª lição, que vai trazer por título Deus prover o escape. Que maravilha, viu? Já louvo a Deus pela sua vida, por estar nos assistindo. As pessoas são inscritas no nosso canal, os membros do nosso canal, que cada vez mais vocês possam crescer na graça do conhecimento e para a glória do nome do nosso Deus. Nós estamos terminando o segundo trimestre de 2022 com chave de ouro. E em nome de Jesus também nós vamos dar início ao terceiro trimestre, se Deus assim permitir, tá bom? Mas sem demora nenhuma, vamos agora para a nossa aula. Você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEDEB e também CEJADB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Nós estamos comentando lições de adultos, de jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E se você é aquele professor que toda sorte tem dinâmica, pode ficar despreocupado, nós estamos gravando tanto vídeo aula quanto também dinâmica, viu? E tenha certeza que vai facilitar bastante o seu entendimento. E se você gostar, você já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, senão você vai perder os nossos vídeos e já pensou ficar sem aquela dinâmica sensacional? Para o texto principal: não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, em outras palavras, Paulo estava deixando bastante claro que diante da tentação, Deus estará nos ajudando, Deus estará nos fortalecendo, Deus estará nos protegendo, para que nós possamos suportar a tentação. Não é que nós não vamos passar por tentação, nós vamos passar por tentação, mas o nosso Deus estará nos protegendo, nos dando substância, nos fortalecendo, para que nós venhamos suportar e passar por toda a tentação. Até porque você tentado faz parte da vida cristã, mas as pessoas que excedem o pecado acabam se distanciando de Deus e perdendo também a salvação. É por isso que o nosso Deus estará nos dando escape, para que nós possamos estar firmes e constantes na obra do Senhor. Resumo da nossa lição: onde houver humanidade, ali haverá tentações, mas Deus proveu o escape para que nós não venhamos cair. Até porque o projeto do inimigo é que nós venhamos ceder à tentação, que nós possamos cair na tentação e assim nos afastarmos de Deus. E Deus, já sabendo disso, Ele nos garante também que estará nos protegendo para que nós não possamos cair na tentação, para que nós possamos estar de pé e assim o nosso nome jamais seja arriscado do livro da vida. Objetivos da nossa lição. Se você é professor, sabe muito bem que o objetivo é aquilo que você deve alcançar. Após você ter ministrado a sua aula, seus alunos vão precisar ter aprendido o seguinte: refletir a respeito do exemplo do povo de Deus no deserto. Segundo objetivo, conscientizar de que Deus provê para a nossa vida. Terceiro objetivo, saber que o Senhor concede o escape. E isso tem que estar internalizado dentro dos nossos corações. E você, como professor, precisa ministrar essa aula. E os seus alunos têm que sair conscientes, refletindo e sabendo cada vez mais da principal. Está em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Eu recomendo que você não faça a leitura na sua classe, senão vai perder muito tempo. E você sabe, tem muita coisa para ser ensinado nessa lição. Para a nossa introdução, aprendemos que as tentações são reais para todos e que elas conduzem as pessoas a destinos que afastam de Deus. E esse é o projeto do inimigo, afastar as pessoas de Deus. E o que coloca? Tentações, isca, para que você possa pecar, para que você possa distanciar de Deus, para que você possa sair da igreja, para que cada vez mais você esteja distante da presença do Senhor. É por isso que nessa aula, nessa lição de número 13, nós vamos estar estudando que Deus também proveu escape, para que você possa resistir, para que você possa passar por esse momento e de repente você olhar para trás e dizer: olha, valeu a pena ter rejeitado, vale a pena ter escapado, vale a pena ter fugido, porque agora está desfrutando das bênçãos do Senhor. As pessoas que passam pelas provações sem ter cedido, sem ter caído, Deus abençoa, Deus sustenta e Deus cumpre com as promessas. Tem muitas pessoas perdendo as promessas de Deus porque estão caindo, estão cedendo às tentações. Meu Deus do céu, viu? Se prepare porque a lição está sensacional, viu? Só foi a nossa introdução. Vamos para o tópico 1 da nossa lição: o exemplo do povo de Deus no deserto. Ponto 1, um povo de difícil trato. Ponto 2, a tentação é humana. Ponto 3, Deus é fiel. Se prepara aí, porque está forte, viu? Um povo de difícil trato. Quando Paulo fala a respeito da tentação, escrevendo aos Coríntios, ele começa lembrando aos leitores sobre os hebreus lá no deserto.
que após a libertação do cativeiro egípcio, eles foram sustentados por Deus, que não se agradou deles, porque se tornaram idólatras, seguindo outros deuses. Aproveitaram-se da idolatria e também se prostituíram. Tentaram a Deus no deserto por diversas maneiras, através das suas murmurações, dos seus questionamentos sobre a presença de Deus, se Deus estava ou não estava com ele, se Deus poderia dar sustento ou não poderia sustentar, se Deus ia providenciar aquilo que eles necessitavam ou não. Vários desses questionamentos estavam tentando a paciência de Deus. Você sabe muito bem, se tem algo que Deus não gosta, é rebeldia. Deus quer que nós estejamos obedientes à sua palavra. E uma das obediências que Deus não abre mão é a sua santidade. Nós precisamos ser santos. E o povo de Israel, quando chega no deserto e percebe que tem que santificar, percebe que tem que ser diferente, que tem que ter atitude diferente, que os costumes lá do Egito eles não poderiam trazer para a prática de Israel, senão isso não estaria agradando o Senhor. Eles começam cada vez mais a se afastar da presença do Senhor e invocam a idolatria, começam a adorar bezerro, começam a adorar tudo que é imagens, porque isso era a prática lá no Egito. Mas Deus é um Deus santo e exige de nós também santidade. Qualquer pessoa que quiser adorar a Deus precisa se santificar. Pastor, o que é se santificar? É separar de toda a prática do pecado. É separar-se de tudo aquilo que afasta o homem de Deus. E você sabe muito bem que quando se fala de santidade, se fala de renúncia a si mesmo. Já digo sempre nas minhas palavras, renunciar o outro é muito fácil, mas a santidade é renunciar às suas próprias práticas, os seus desejos, as suas vontades, tudo isso em prol do serviço e adoração a Deus, porque Deus requer santidade da nossa vida. E 2, a tentação é humana. Paulo afirma que o povo bebeu de uma bebida e de uma pedra espiritual, Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Ainda assim, eles foram tentados a pecarem contra Deus. A tentação ocorre nos corações e nas mentes de todas as pessoas. O apóstolo Paulo mostra que a tentação é humana, mas também diz que o escape de Deus está no nosso alcance. Ou seja, nós podemos ser tentados todos os dias e todas as horas, mas se formos fiéis a Deus, Deus também nos dará escape. Deus estará mexendo com a nossa estrutura para que nós possamos ter força, ter coragem de dizer não ao pecado. E as tentações é humana, ou seja, tudo aquilo que o inimigo oferece para a nossa vida é coisas que nós gostamos, são coisas daqui da terra, são coisas que nos dão prazer, mas esse prazer afasta o homem de Deus. Esse prazer é a prática do pecado, e qualquer pessoa que quer se aproximar de Deus, qualquer pessoa que quer que Deus cumpra com as suas promessas na vida da pessoa, precisa renunciar ao pecado. A grande chamada de Deus para a nossa vida é renunciarmos o pecado, é sermos diferentes, mas diferença não somente nas vestes não, mas na nossa fala, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nosso modo de viver. Precisamos andar em novidade de vida constantemente. É isso que a tentação, por isso que a tentação humana, ou seja, vai vir nos teus desejos, vai vir nos teus pensamentos, vai vir em cima daquilo que você quer, mas como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem abençoado que tu és, precisa renunciar, e Deus lhe garante que Ele também estará lhe ajudando e vai lhe dar o escape para que você possa fugir, se afastar de toda a prática do pecado. Primeiro item, Deus é fiel. Mesmo falando que a tentação humana, Paulo prossegue seu pensamento dizendo que Deus é fiel. A fidelidade do Eterno não varia de acordo com o tempo ou espaço. E por ser fiel, Deus não nos deixa a própria sorte para sermos envolvidos pela tentação. Por isso que ele vai trazer algumas orientações. A primeira orientação é a fugir da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7. A idolatria tenta preencher nossos corações, ocupando o espaço que é reservado para Deus. Todas as pessoas, irmãos, que são idólatras, elas deixam de adorar a Deus, elas deixam de cultuar ao Senhor, elas deixam de obedecer a Deus, que foi quem deu o sustento, é Deus que protege, é Deus que guarda, é Deus que livra, e a pessoa deixa de atribuir a honra e glória a Deus, e passa a atribuir agora a um Deus morto, a um Deus que não tem vida, um Deus que não pode fazer nenhum tipo de milagre, e as pessoas deixam de atribuir a Deus a honra e a glória, e passa a atribuir a um Deus que não fala, a um Deus que não vê, a um Deus que não pode fazer nada. E a Bíblia deixa bastante claro que Deus não dá sua glória a outro.
Logo, as pessoas que são idólatras estão afastadas da presença de Deus, estão distantes do querer do Senhor. Por isso que a Bíblia recomenda fugir de toda idolatria. E isso não tem que estar em nossos corações, nenhum tipo de idolatria. Seja Deus, seja o dinheiro. Tem muitas pessoas que o seu Deus é o dinheiro. Tem muitas pessoas que o seu Deus é o poder. Tem muitas pessoas que o seu Deus está dentro do seu próprio ego. Letra B, não nos prostituirmos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 8, Paulo faz aqui uma referência a Números 25, onde os israelitas pecaram com as filhas dos moabitas. A prostituição, como qualquer outra prática sexual ilícita, é condenada às Sagradas Escrituras, pois desvirtua a bênção que Deus planejou, satisfação mútua entre o homem e a mulher no casamento. Ou seja, a prostituição vai de encontro com a vontade de Deus, o projeto de Deus. O projeto de Deus é o casamento, é que o homem e a mulher possam se unir, deixando o pai e mãe possam se unir, constituindo assim uma família. Mas quando há prostituição, esse projeto é quebrado. E você sabe muito bem que a prostituição é pecado contra o Senhor e afasta o homem de Deus. Deus não se agrada da prostituição, porque isso quebra o projeto de Deus, e isso quebra a vontade do Senhor, e tudo aquilo que não é da vontade dele, tudo aquilo que não convém de acordo com a sua palavra, afasta o homem de Deus. Por isso que nós não devemos nos prostituirmos, devemos evitar toda a prática do pecado, principalmente os jovens que estão naquela euforia, estão na flor da idade, com vários pensamentos, com vários desejos que precisam ser repreendidos. As vontades, os desejos vão estar em nossos corações, mas as pessoas querem morar no céu. Se os jovens querem ir morar no céu, precisa renunciar à prática da prostituição, precisa afastar de toda lascívia, precisa afastar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Qual o grande problema hoje? É que os jovens querem viver na prática do pecado e querem estar na igreja, querem estar pecando contra o Senhor, aproveitando de tudo aquilo que é prostituição, tudo aquilo que é pecado, e quer estar na casa do Senhor adorando. Essas pessoas não vão conseguir viver muito tempo na igreja, pois mais cedo ou mais tarde Deus estará revelando aquilo que está oculto. Por isso que nós devemos fugir de toda a prática do pecado. Tá C, não tentarmos a Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9, tentar a Cristo implica se colocar debaixo de um grave julgamento, como aconteceu com o povo, que por estar angustiado, ao invés de se humilhar e buscar ao Senhor, reclamaram de Deus e de Moisés. Começaram a murmurar, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, por mais que o ato de murmurar possa trazer a ideia de falar baixo entre os dentes, é uma ação que mostra o estado de espírito de uma pessoa que abriga seu coração uma insatisfação, ira, até rebelião. Por isso, irmãos, que nós não podemos ser murmuradores. Nós nunca podemos estar se queixando de Deus. Nós nunca podemos ficar acusando a Deus. Todas as vezes que a pessoa começa a murmurar, começa a se queixar de Deus, começa a levantar questionamentos, muitas das vezes está duvidando do poder de Deus, muitas das vezes está desacreditando aquilo que Deus fez a promessa. A promessa de Deus continua de pé, mas para que a promessa de Deus seja realizada na sua vida, você precisa fazer sua parte. Muitas pessoas, irmãos, querem que Deus realize suas promessas, verdade, não faz sua parte. Pastor, qual a minha parte? Está na presença. Qual a minha parte? Está orando, está consagrando, está rejeitando o pecado. Muitas pessoas, irmãos, querem viver na prática do pecado e querem que Deus cumpra com as suas promessas. E isso não vai ser possível. Até porque nós não podemos cair em tentação. Nós não podemos ceder à tentação. Nós não podemos viver na prática do pecado. Porque tudo isso vai atrapalhar o projeto de Deus. Não por causa de Deus, mas por causa de você. Toda pessoa que vive na prática do pecado se afasta de Deus, tornando impossível ele estar atuando. Por quê? Porque Deus não habita no lugar imundo. Deus não convive na imundice. Deus necessita de santidade para que ele possa operar maravilhas e milagres na minha e na sua vida. Para você ver, em sua misericórdia, o Deus de Israel concedeu um sumo sacerdote que já passou por perturbações, por tentações, mas que nunca pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Por meio do sacerdócio perfeito, somos orientados, Hebreus capítulo 4, versículo 16, ou seja, diante de todas as tentações, nós podemos clamar a Deus, nós podemos pedir ajuda de Deus, nós podemos nos humilhar diante da potente mão, e sabe o que Deus vai fazer? Deus vai nos dar graça, Deus vai nos dar força, Deus vai nos sustentar para que nós possamos dizer não, toda a prática do pecado. Vamos para o tópico 2 da nossa lição. O que Deus prover para a nossa vitória? Ponto 1, o Espírito Santo. Ponto 2, a palavra de Deus.
Ponto 3, a fé na providência de Deus. Mas antes de nós darmos início, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Estamos enviando para os membros todo o suporte necessário, slide, videochamada, despertador, dinâmica, leitura diária, cards, cartazes de motivação, ideias para pensamento mestre, projetos, tudo que você precisar nós estamos enviando. Vou deixar aqui agora passando um vídeo explicando direitinho o nosso trabalho e venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia agora. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. Deus do céu, são muitos materiais, verdade. Todos esses materiais nós estamos enviando para os membros. São mais de 20 privilégios. Pastor, é muito caro ser membro do canal. Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, viu? Se você quiser ser membro, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa entrar no grupo de informações. Quando você entrar no grupo de informações, eu vou lhe chamar e tirar todas as suas dúvidas. Vou deixar também meu WhatsApp. Quem quiser ser membro, é só entrar em contato comigo que eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Mas venha receber todo o suporte necessário para que a sua hora seja as melhores possíveis. E os materiais do terceiro trimestre disponíveis. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Tem o Espírito Santo. O Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo em todo o seu ministério terreno. E ao concluir seu sacrifício, ressuscitar e voltar para os céus, prometeu que não deixaria sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que habita em nós. Deixa eu abrir um parênteses bem grande para explicar o seguinte, irmãos. Nós temos o Espírito Santo morando dentro da gente. Todas as pessoas que aceitaram a Jesus verdadeiramente, não são as pessoas que levantam a mão na igreja não, viu? Eu estou falando das pessoas que realmente se converteu a Cristo. Tem muitas pessoas que já aceitaram a doutrina da igreja, tem muitas pessoas que já levantaram a mão na igreja, mas na verdade não receberam a Cristo ainda, não aceitaram a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Aceitar a Jesus vai muito além do que levantar a mão na igreja. Ali é somente a forma de identificação, mas nós estamos falando o seguinte: todas as pessoas que já se converteram a Cristo, todas as pessoas que aceitaram Jesus Cristo, eles são selados com o selo do Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo que passa agora a morar dentro deles. Que privilégio nós temos! O nosso Deus, o Espírito Santo habita em nós. Ele nos conhece, a nossa estrutura, e nós temos esse Consolador, nós temos essa proteção, nós temos esse ajudador que sempre está do nosso lado, nos sustentando, nos protegendo, levando as nossas orações, interpretando os nossos choros e levando diante de Deus, apresentando: olha, Maria está chorando pedindo socorro, olha, João está precisando de socorro, e o Espírito Santo leva as nossas orações até a Deus e apresenta a Deus, para que Deus possa assim estar nos socorrendo, para que assim Deus possa estar nos abençoando. Por isso, irmãos, que vale a pena adorar o Senhor, já sabendo que o inimigo tentaria de todas as formas para nos destruir. Deus já sabendo que o inimigo estaria colocando tentações na nossa vida, Ele não nos deixou só. Ele enviou o Consolador para que possa estar em nós e assim nós possamos resistir toda a tentação do diabo. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dar um aleluia bem forte em nome de Jesus? Porque o Espírito Santo está em nós e Ele também nos dá escape para que nós não venhamos cair em tentação. Terceiro item, fé na providência de Deus. O Senhor jamais deixou de ser o provedor das nossas necessidades. Salmo de número 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Satanás tenta iludir as pessoas para que se antecipe e tome caminhos que demonstrem independência de Deus. Jesus nos mostrou que o Pai proveu alimentos, água e preservação por milhares de hebreus no deserto por mais de 40 anos. De tal forma que foi exemplo da fidelidade de Deus no tocante àquilo que nos faz falta. Podemos confiar que as nossas necessidades serão supridas nele. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E outras palavras, irmãos, nós precisamos confiar e vivermos na dependência do Senhor. Deus, Ele tem tudo aquilo que você precisa. Deus, Ele tem poder de realizar tudo aquilo que tu necessita. Mas precisa tu fazer a vontade dEle. Precisa que você esteja adorando, servindo, cultuando o nome dEle. Porque tenha certeza, as pessoas
pessoas que adoram o Senhor, as pessoas que são servos de Deus, nunca vão mendigar o pão. Mas deixo bastante claro, irmãos, essa teologia chamada teologia da prosperidade não provém de Deus. Deus não pretende nos dar riqueza aqui nesta terra, não. Porque Ele próprio diz, irmãos, que os ladrões roubam, que pega logo ferrugem. E como é que nós vamos ajuntar tesouro aqui na terra? Se o próprio Senhor Jesus nos aconselhou a não juntarmos tesouro na terra, e sim tesouro do céu. Mas uma coisa eu lhe garanto, quando você faz a vontade do Senhor, quando você faz a obra de Deus, você está sendo um homem rico, porque está juntando o tesouro do céu. Por isso, irmãos, vamos confiar na providência de Deus. Aquilo que tu está precisando, Deus vai te dar, de acordo com o projeto dele. Sabia disso? Irmãos, tem coisas que Deus não faz, porque sabe que vai prejudicar a nossa vida. Tem coisas, irmãos, que Deus não realiza, porque não vai ser bom para a gente. Quantas pessoas têm um sonho de ter um carro e de repente no dia que compra o carro não vai mais para a igreja, não adora mais o Senhor? É por isso que Deus não dá carro a muitas pessoas. O povo lá fora diz o seguinte, né? Que Deus não deu asa à cobra, porque quando deu foi cega, para que não pudesse fazer coisas ruins. Deu para entender? Muitas das vezes Deus não nos dá aquilo que nós queremos, para que nós não venhamos pecar, para que nós não venhamos sair da presença do Senhor. Primeiro tópico, o escape. Ponto 1, não subestime o inimigo. Ponto 2, evitar ficar sozinho. Ponto 3, esteja vigilante. Na verdade aqui, irmãos, vai ser alguns conselhos para que você possa vencer as tentações. Primeiro conselho, não subestime o inimigo. Segundo, evite ficar sozinho. E terceiro, esteja vigilante. Não subestime o inimigo. Satanás não pode ser considerado inimigo ineficaz. Satanás ele tem poder de fazer muitas das coisas e nós precisamos estar vigilantes com relação a isso. Ele foi derrotado na cruz e todo o poder pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda assim, o tentador permanece em atividade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Aproveita das nossas fraquezas, necessidades e faz o possível para que nós venhamos pecar e sair assim do projeto de Deus. Portanto, nós não devemos subestimar o inimigo. O inimigo ele tem poder de fazer muitas das coisas. O inimigo ele vai criar tentações. O inimigo ele vai te tentar para que você venha pecar. E ele vai usar a ferramenta que for necessário. Satanás tem várias ferramentas que nos faz pecar. Coloca vários iscas para que nós venhamos sair do projeto de Deus. Uma coisa eu lhe digo, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, desde que você esteja no projeto de Deus. Toda ferramenta, toda seta que o inimigo jogar contra você, Deus vai ser o nosso escudo e broquel. Mas para que isso aconteça, esteja vigilante na presença do Senhor, porque eu creio que Deus lhe dará o escape, em nome de Jesus. Evitar ficar sozinho. Muitas tentações nos assaltam quando estamos sozinhos, quando nos afastamos de pessoas que podem nos abençoar com a sua comunhão, com conselhos, ficamos à mercê de ser assaltados por maus pensamentos e a solidão pode se tornar um fator para a sua tentação. Não é correto um cristão se afastar da comunhão dos santos por qualquer motivo de desavença. Se essas existirem, devem ser sanadas. A comunhão entre os filhos de Deus jamais deve ser desprezada. Evitar ficar sozinho. O povo lá fora diz o seguinte, irmãos: mente vazia, oficina do diabo. E isso é verdade. Nós precisamos ter comunhão com os outros irmãos. Nós precisamos ter unidade. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Quando a pessoa se afasta, Satanás começa a colocar pensamentos, Satanás começa a colocar desejos, e tudo isso focando sempre no pecado. Ninguém que se afasta para ter uma vida consagrada. Normalmente se afasta das pessoas, para que essas pessoas não vejam os seus pecados. É pensando que pode esconder o pecado. Vamos estar em comunhão com os irmãos, e jamais viemos sair da presença do Senhor. Jamais viemos ser desigrejados, irmãos. Tem pessoas hoje que querem ser crentes, não querem ter igreja, não querem ter comunhão com os irmãos. Até parece, irmãos, que vai morar no céu sozinho. Nós vamos subir tudo junto em nome de Jesus de Nazaré. Mas o conselho é: evita ficar sozinho. Começa a se movimentar, começa a fazer as coisas da igreja, começa a ficar mais atuante com as coisas de Deus. Quanto mais você ficar atuante nas coisas de Deus, quanto mais você praticar a palavra, quanto mais você pregar, você ensinar, você doutrinar, quanto mais você viver as coisas de Deus, menos vontade você vai ter de fazer as coisas do mal. Quando você está fazendo a vontade de Deus, você não terá vontade de fazer as coisas do mal. Mas se a pessoa passa o dia todo ouvindo, fazendo as coisas do mal, como é que vai ter vontade de fazer as coisas de Deus? Não tem como. Por isso que o conselho é: evita ficar sozinho. Eita maravilha! Então, esteja vigilante. Vigilância e oração precisam andar juntas, pois a carne sempre vai buscar a satisfação nos prazeres em algo que é pecado.
Por isso, irmãos, que a pessoa que quer morar no céu precisa estar olhando. Por isso que as pessoas que querem morar no céu precisam ser vigilantes, precisam saber se aquele lugar agrada ou não agrada a Deus, se naquele lugar você vai estar buscando o Senhor ou você vai estar afastando-se das coisas de Deus. Irmãos, nós precisamos fugir da aparência do mal, nós precisamos resistir ao mal, nós precisamos estar vigilantes constantemente. Muitas das pessoas cedem o pecado, muitas pessoas praticam o pecado porque não são vigilantes, vão para lugares que não deveriam ir, ouvem coisas que não deveriam ouvir, pega as coisas que não deveriam pegar, ver coisas que não poderiam ver. Qual o grande segredo, então, pastor? Ser vigilante. Não vá, não peque, não experimente as coisas que você sabe que não agrada o Senhor. Ninguém aqui é super-homem, irmãos. Por isso nós devemos seguir o conselho de José. Qual foi o conselho de José? Fugir, fugir, fugir. Devemos fugir constantemente para que nós não venhamos cair em tentação. Nós concluímos, a tentação será algo com que os servos de Deus terão de conviver enquanto estiverem neste mundo caído. Entretanto, temos um Deus que nos dá graça necessária para resistir a tentações. Um sumo sacerdote que foi tentado em tudo, mas no entanto não pecou. E permanecemos vigilantes, não deixando margem para que Satanás ache espaço em nossas mentes e ações e nos sujeitando cada vez mais à ação do Espírito Santo. Certamente teremos vitória na tentação. Em outras palavras, quer vencer a tentação? Esteja orando. Quer vencer a tentação? Esteja consagrando sua vida. Quer vencer a tentação? Evita ficar sozinho. Se aproxime do Espírito Santo. Medite na palavra. Seja vigilante. As pessoas que conseguem fazer isso acabam evitando o pecado. E você sabe, as pessoas que evitam o pecado se aproximam de Deus e recebem também as suas bênçãos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, viu? Meu Deus do céu, glória a Deus, aleluia. Já estou aqui dando glória, agradecendo a Deus pela sua vida, porque você tem estado conosco, você que é inscrito, você que é membro, você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra, tá? Deixo aqui a paz do Senhor e espero que a sua EBD seja uma bênção, que o encerramento do trimestre seja sucesso puro em nome de Jesus. E esteja se preparando, viu? Nós estaremos postando vídeos também de dinâmicas e da revista do terceiro trimestre. E se quiser, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia.